Gente, mais uma aula, vamos falar um pouquinho sobre ainda a contação de história, vamos dar continuidade. E vocês lembram que no vídeo anterior eu estava falando que as contações de histórias são histórias que nós ouvimos de outras pessoas, ou seja, nossos antepassados, nossos avós, e era comum a gente estar sentado em uma roda, né, na beira da fogueira ali, eles contando história. Mas você lembra também que eu falei que as histórias que nós conhecemos como os clássicos infantis não eram realmente dessa maneira, que teve uma adaptação para o público infantil? Quando nós vamos buscar uma obra que é A Psicanálise dos Contos de Fada, que é de Bruno Berton, nós vamos perceber a originalidade desses contos, como Branca de Neve, como João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. Por exemplo, em A Psicanálise dos Contos de Fada, o aclamado psicólogo Bruno Berton, ele faz uma radiografia das mais famosas histórias para criança, mostrando que elas exercem papel fundamental na construção da psique e na compreensão do mundo de meninos e meninas. Neste livro fundamental, o autor demonstra que a linguagem mágica por meio da qual essas narrativas são constituídas atrai a atenção dos pequenos e, por isso, as histórias comunicam com mais facilidade questões éticas e morais, que ajudam na formação de valores básicos da vida comunitária. A maior contribuição dos contos de fada para a educação infantil se dá em termos emocionais, ao propor e realizar a fantasia, a brincadeira, a identificação e o conforto. Eles desenvolvem a criança a potência da imaginação, fornece escapes necessários para o medo, a ansiedade e o ódio, seja para vencer a rejeição, como em João e Maria, para enfrentar os conflitos édipicos, como em Branca de Neve, para se portar diante da rivalidade com os irmãos, como em Cinderela, ou para entender sentimentos de inferioridade, como as Três Penas. Os contos aliviam as expressões exercidas, os sentimentos que ainda estão sendo reconhecidos, favorece a integridade emocional, incutindo coragem nas crianças e mostrando-lhes que é sempre possível encontrar uma saída positiva na vida. Por exemplo, a Psicanálise dos Contos de Fada mostra a razão, as motivações psicológicas, os significados emocionais, a função de entretenimento e a linguagem simbólica do inconsciente que estão subjacentes nos contos infantis, né? Esse livro, A Psicanálise dos Contos de Fadas, é um livro que a gente vai encontrar as histórias originais, né? Como, por exemplo, da Branca de Neve, do João e Maria. Como eu falei, na história original, João e Maria, eles são irmãos, e na verdade não é a madrasta, é a mãe, né, que manda levar eles para a floresta. E quando nós vamos ver as histórias reais, mesmo que eram contadas, gente, naquela época não tinha essa separação de contar histórias que era para crianças e contar histórias que era para adultos. Não, todo mundo sentava e ouvia as mesmas histórias. Até porque as histórias, a maioria eram contadas o quê? Pelos escravos e os filhos dos ricos, né? Dos seus senhores sentavam para poder ouvir. Então, as amas, elas cuidavam dessas crianças e elas contavam essas histórias, e mesmo que fosse também com todos juntos ali, eram contados também, e as crianças também ouviam as histórias mesmo reais. Como eu falei, às vezes uma mãe, para poder falar para a filha sobre a questão da virgindade, né, a importância que era a virgindade, de se guardar para o marido, ela contava: olha, você não ande sozinha pela floresta, você não aceite visitas fora de hora em casa, você tem horário para poder chegar em casa, porque se você não me ouvir, se você pegar um caminho errado, o lobo mau vem e come você. É isso aí. Então, essas histórias, elas tinham um significado para ensinar esses jovens, para poder ensinar essas crianças, essas mulheres, esses homens. Então, gente, essas histórias, ela tinha um significado, ela tinha um ponto específico para poder ser abordado, ou seja, essas histórias não eram contadas só por contar, mas elas tinham algo a ensinar quem estava ouvindo
antigamente. E essas histórias foram passadas de geração para gerações, teve as suas adaptações, mas aí, como houve a questão dos clássicos infantis, que foi essa adaptação para as crianças hoje poderem ouvir, mas mesmo assim com essa adaptação, o que essas histórias querem mostrar para as crianças? A possibilidade de sonhar, das emoções, de sentir, de ver sempre o lado bom da vida, ver a positividade, como por exemplo do João e Maria, a parceria dos irmãos, de não deixar o outro irmão morrer, dar proteção, a da Chapeuzinho Vermelho, a questão da obediência, porque a mãe fala uma coisa e ela vai por um outro caminho, ou seja, mesmo com essas adaptações, as histórias ainda têm algo a nos ensinar, algo que está por trás, mesmo que seja subliminarmente, mas há sim algo a ser ensinado. E quando essa criança ela vai escutar essa história, ela vai fazer essa comparação e você pode usar isso também para poder ensiná-lo. Um exemplo, quando uma criança briga muito com o irmão, você vai contar a história do João e Maria, vai dizer, olha, você tá vendo o João cuidou da irmã dele, a Maria cuidou do irmão dela. Irmão é para ser cuidado, irmão é para ser protegido, irmão você precisa proteger para você não deixar com que ele se machuque, não você machucar ele. Então você vai contar uma história para trazer um significado, para trazer uma lição para quem está ouvindo. Você quer trazer uma lição deixa eu ver, de parceria, de confiança, de acreditar mais em si. Aí você vai contar uma história, como por exemplo, da Branca de Neve. Da Branca de Neve, que foi o quê? A Branca de Neve foi alguém que foi ajudado pelos 7 anões, né? Alguém que, dependendo da situação, ela estava fugindo do caçador, da madrasta que era mal, que queria matá-la, mas o que? A bondade dela, mesmo assim, ela não deixou ser corrompida, ela continuou sendo boa, ela encontrando os 7 anões, ela cuidou dos 7 anões, tratou os 7 anões, ou seja, nós não devemos tratar o mal com o mal. Então, é sobre isso. O que você quer passar com essa história? Qual é o seu objetivo em você contar essa história? Gente, tem várias coisas que dá para você fazer só com a contação de história para que você venha chegar nesse objetivo. Então, assim, professora, eu quero poder ensinar para os meus alunos a questão da organização, para fazer as coisas bem feitas, porque se não fizer bem feito, não vai sair como era para sair, vai ter que refazer de novo, vai contar o que? A história dos 3 porquinhos, os 3 porquinhos que um fez a casa de madeira, de palha, outro de tijolo, ou seja, de tijolo demorou mais, mas era mais segura, foi um trabalho mais bem feito, onde o lobo não conseguiu entrar. Então, essas histórias vai nos trazer também essas informações, ou seja, vai incentivar, vai poder ensiná-la às crianças o bem, o mal, o que é para fazer, o que não é para fazer, ou seja, dar ênfase àquilo que você quer ensinar para elas. Bom, gente, a contação de história é isso, a contação de história é proporcionar essas experiências, essas vivências e essas emoções. Portanto, você que está assistindo essas aulas, eu espero que você tenha entendido a importância da contação de história, a importância de contar história, e não só contar, não é só pegar um livro e ler, mas se preparar, trazer essa contação de história com todas essas emoções, se preparar, ter um espaço, ter esse material, qual é a faixa etária, por exemplo, qual é a faixa etária que vai ouvir a tua história? São crianças de até 3 anos, são de 4 a 5 anos, já são de crianças de 8, 9, 10 anos. Então você precisa saber qual é a história que você vai trazer, o objetivo em cima dessa história para eles poderem ficar. Por exemplo, você não vai contar uma história de Chapeuzinho Vermelho para criança de 12, 13 anos, eles não vão querer ouvir. Qual é a outra história que você pode trazer? Que tal você contar a história do Vento Norte? Professora, eu nunca ouvi falar, pesquisa, Vento Norte, tá? Bia Bedran, Vento Norte. Opa, é uma história legal. Vou contar a história do pescador. Vou contar a história... Professora, já é um público adulto. Vou contar a história da Laurinda. Vou contar a história da Heredegalda. Professora, é uma reunião de pais. Vou contar a história do macaquinho. Que história é essa do macaquinho?
Você pode contar numa reunião de pais para mostrar a importância que o pai tem, que às vezes o filho chama a atenção, porque o filho quer que esse pai olhe para ele, porque o pai está presente, mas não... O pai está em casa, mas não está presente na vida do filho. Está com outras atividades, está fazendo qualquer outra coisa, mesmo menos estar com o filho. Então o filho chama a atenção, o filho quer essa atenção do pai. Quando você conta essa história do macaquinho, você vai trazer o quê? Essa reflexão para os pais, da importância de olhar para o filho, da importância de se importar com o filho, da importância de entender que o filho precisa-se desse olhar, e você trazendo essa história para dentro desse contexto, o que é que você quer alcançar? Pais, que nós possamos prestar mais atenção nos nossos filhos, né? A parceria da escola, a parceria de casa com a escola. Lembra que eu falei qual é o seu objetivo em contar essa história? O que é que você quer alcançar com essa história? Eu quero contar a história para adultos da Heredegaldo. Heredegaldo é uma história triste, né? Mas é uma história já para adultos, para poderem entender, né? O que é Heredegaldo? Heredegaldo é uma moça que o próprio pai pediu ela em casamento. É isso mesmo, pesquisa aí que você vai achar também. E aí você vai contando essa história, tem ela cantada e tem ela mesmo contada de maneira... e essa história, gente, era uma história que estava sendo contada para crianças, tá? Estava nos livros infantis, só que foi proibida essa história. É uma história que é proibida ser contada, mas essa história estava fazendo parte dos livros que as crianças tinham acesso, e foram cortada essa história, né? Porque não era para a faixa etária delas, não era uma história que era para que as crianças pudessem estar ouvindo. Isso também é importante você saber. Qual história você vai contar, qual é a faixa etária que vai ouvir essa história, qual o intuito. Então, algo que você precisa saber é isso. Não tem como você contar uma história e querer que as crianças de 1 ano fiquem prestando atenção, se não é uma história para a faixa etária dela, e que você não está com uma abordagem, você não está preparada, não tem material para que elas possam ouvir o que você está falando. Então, há essa adaptação também, tá? É importantíssimo você ter esse conhecimento, ter essa ferramenta. Gente, existem também as histórias cantadas. O que são essas histórias cantadas? São histórias que você vai cantar, contando ela cantando. Isso mesmo, você vai contar a história cantando. Por exemplo, tem uma história assim. Havia um rei que ele morava muito longe. Ou então você vai começar dizendo assim: era uma vez um criador de patos que gostava muito, muito de patos. Mas um dia choveu muito. Choveu muito. E ele precisava levar os patos para o outro lado do rio. E só que os patos, eles iam devagar porque a correnteza estava muito forte. Só que aí, quando os patos estavam indo muito devagar, e eu percebendo que pelo fato da correnteza ser muito, muito forte, demorava mais. Professora, onde é que entra a história cantada? Calma aí. Existe a história que é totalmente cantada e tem a história que é cantada, tem partes que são cantadas. E o rei, que já estava muito inquieto, querendo saber o que é que ia acontecer, passa logo esses patos. Mas aí tem a parte da história que começa dizendo assim: deixa os patos passarem, Senhor meu rei. Alteza, que é forte a correnteza, e eles vão bem devagar. Deixa os patos passarem. E olha lá, tá passando o primeiro pato. Deixa os patos passarem, Senhor meu rei. Alteza, que é forte a correnteza, e eles vão bem devagar. Olhe lá, agora que está passando o segundo pato. Olhe lá, olhe lá. Ou seja, é uma história onde tem a parte cantada. Gente, de preferência que você tenha a voz bonita, mas que você não tenha a voz bonita assim igual eu, você conta a história mesmo, mas fica claro que vai ficar mais bonito uma pessoa que é mais entoada, que tem a voz mais bonita. Eu, além de a minha voz não ser uma voz bonita para cantar, eu tô ruim da minha garganta, então vocês vão desconsiderar, só para vocês
entenderem o que é história. Tem histórias cantadas, que tem histórias que tem momentos que tem momentos musicais, que dá para você colocar música, que dá para você cantar, tá? Por exemplo, tem uma também tem a história do Antoninho e o Pavão do Mestre, uma história cantada que a gente começa assim: meu papai, meu papaizinho, tenho uma coisa para lhe contar. Aí você joga também para os seus alunos: meu papai, meu papaizinho, tenho uma coisa para lhe contar. Matei o pavão do mestre, não sei como hei de pagar. Matei o pavão do mestre, não sei como hei de pagar. Antoninho, tu vais pra escola, tu precisas de aprender. Antoninho, tu vai pra escola, tu precisas de aprender. Não vou, não vou não, papai, pois sei que eu vou morrer. Não vou, não vou não, papai, pois sei que eu vou morrer. Antoninho foi pra escola, todo caminho chorando. Aí você vai fazer o quê? O Antoninho chorando. Antoninho foi pra escola, todo caminho chorando. E quando por lá chegou, ainda estava soluçando. E quando por lá chegou, ainda estava soluçando. Veio o mestre furioso e agarrou-lhe pela mão. Veio o mestre furioso e agarrou-lhe pela mão. Tirando o punhal do bolso, cravou-lhe no coração. Tirando o punhal do bolso, cravou-lhe no coração. Abram portas e janelas, onde está o meu Antoninho? O menino que vem da escola, onde está o meu Antoninho? Está lá no chão deitado, morto como passarinho. Está lá no chão deitado, morto como passarinho. Tadinho do Antoninho. Então, quando você tem o quê? Claro que eu fui rápida, não contei com toda a ilustração, dei um exemplo para você, mas quando você sabe da história, você vai trabalhar a questão da voz. Se você toca algum instrumento, também vai ficar muito mais interessante, fazendo o que? A interpretação, os gestos, né, dessa encenação vai trazer mais atenção daquelas crianças. Então, você viu só? Existem várias histórias. A maneira como aqui você vai contar que vai determinar aquilo que você está querendo atingir. O que você quer desse público? O que você quer que essa história tenha um significado? Qual é o sentido? O que você quer contando essa história? Ou seja, você entrega para receber o quê? Ah, professora, eu quero contar essa história com objetivo, essa é a palavra certa, com objetivo, eu vou contar essa história com o objetivo de ensinar os meus alunos isso. Eu vou contar essa história para ensinar os meus alunos, porque o objetivo que eu quero com essa história é esse. Então é isso, gente, a contação de história é isso. A contação de história. Então, qual o seu objetivo para isso? Professor, meu objetivo é esse, então vai, garota. Traz a tua história, escolhe a história, tenha um acervo. O que é um acervo? Ou seja, tenha várias histórias, tenha várias possibilidades, com objetivos diferentes, com a faixa etária diferente. Ou seja, história cantada? Não é história cantada, é história contada, mas você domina, você conhece, você... Então, eu tenho algumas histórias que eu gosto muito. Uma delas é Hélia de Gauda, Laurinda, que são histórias cantadas, mesmo não tendo vocação para cantar, mas eu gosto, né? Tem uma história também que é uma história muito top, que eu gosto muito, que é a da Bila. Bila já morreu, Bila já bebeu, Bila está deitada. Então tem histórias que eu gosto, tem histórias que me marcaram, tem histórias, O Nascimento das Estrelas é uma história linda também. São histórias de autores, alguns próprios e outros que já são de outros autores que eles reescreveram, mas são histórias que têm um significado, uma história que é importante. O Rabanete, o grande Rabanete, menina bonita do laço de fita, uma história linda que dá para contar dentro da sala de aula, que fala sobre a questão
das nossas diferenças, da nossa cor, da cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, que nós somos diferentes, mas não é porque nós somos diferentes que temos que ser destratados ou destratar as pessoas assim. Então, gente, são histórias que têm a capacidade de nos levar para uma outra dimensão. Então, pensando nisso, ainda nessa aula, eu vou apresentar uma pessoa muito top para vocês, que é o professor Paulo, que também é contador de história, tá? Musicista, tem muita experiência nessa área, tem muita experiência nessa área, e ele vai dar continuidade na nossa aula falando sobre esse tema ainda, contação de história, a importância que é essas didáticas, essas ferramentas, para que você seja um contador de história top, nata, aquele contador de história que você vai conseguir fazer com que o teu ouvinte entre para dentro da história que está sendo contada, entoada. Vamos conhecer o professor Paulo, vamos trazer o professor Paulo para cá agora, preparados? Fala pessoal, professor Paulo Leno, a professora Naila aplicou a aula, agora nós estamos aqui para aplicar um pouco sobre mais, deixa eu só ajeitar o microfone aqui, mais contação de história. Eu me sinto meio apagado aqui, me dá o ring light para ficar mais chique aqui, pra gente pegar esses pequenos minutos aqui com os alunos, vai ser top, vai ser bom demais. Você viu que a professora Naila, vamos colecionar tosse aqui, né? Estamos numa síndrome gripal de tosse, mas já passamos por ele. Só colocar o ring light. Para o contador de história, olha aí, fiquei até mais clara, mais bonito agora. Fiquei você tem um violão aqui para poder trabalhar sobre a questão da contação de história. Sobre a contação de história. Tudo na vida ela é feita, e a vida é um produto de uma contação de histórias. Que nós chamamos isso no empreendedorismo de storytelling, né? Olha só, storytelling. Olha só o nome, então muito chique, né? Porque no empreendedorismo, para vender, você tem que contar uma história. As histórias, elas ilustram fatos. O próprio Cristo, dentro das Sagradas Escrituras, ele contou história. Ele contou história para ilustrar algumas verdades, para ilustrar alguns fatos. Por quê? Porque o ato de contar história é pedagógico também. Olha só quão chique é, quão importante é. O ato de contar história, ela é pedagógica. Então, se você conta história, você torna a aula mais agradável. A história, ela traz momentos de interação e, sobretudo, de reflexão. Leva o ouvinte, e no caso o aluno, a reflexão, a pensar. Quando se conta uma história, o aluno, uma história de higiene, uma história de respeito, o aluno vai lembrar e vai respeitar por causa da história. A história ensinou a importância do respeito, a importância da higiene. Como eu tenho uma música sobre o respeito, sobre a educação, que os meus meninos gostam muito de cantar eles, né? Uma música que eu compus, que eu escrevi, e eu vou já mostrar para vocês a importância dessa música. Tem até no meu canal no YouTube, lá do canal do CEAPS, né? Da nossa instituição. Somos duas instituições, o Instituto Pérola e o CEAPS. E temos lá essa música que eu vou cantar logo mais. Só esperar aqui esse comercial, que toda hora tem comercial, pra gente poder afinar o violão aqui, para eu poder cantar essa música, e vai ser bom para você, contador de história. E eu quero falar muito a respeito da música na contação de história. Muito bom. Essa música, olha só, tem histórias que você vai dinamizar a história com os alunos, com seus alunos, e antes de
de cantar música, eu vou logo falar porque eu sou TDAH, senão eu esqueço. Você pode usar aquilo que é sempre, a gente vê nas TVs, nos programas de entretenimento, você colocar vários apetrechos de objetos dentro de uma caixa e fazer o aluno desenvolver uma história. Por exemplo, você vai colocar aqui, olha só aqui que eu tenho que ter um laço da Sofia, aqui da minha filha. Você vai colocar um laço, uma borracha, você vai colocar uma tampinha, uma liga, uma pequena liga para cabelo, um pequeno livrinho de contos de fada. Você tem aqui um desodorante, e você coloca tudo dentro de uma caixa. E você vai tirando, à medida que você vai tirando os produtos de dentro da caixa, você vai possibilitando e fazendo com que o aluno conte uma história, e dentro da história ele coloca esses produtos para ele desenvolver a imaginação. O poder da história é esse, que ele desenvolve a imaginação. E tem que desenvolver a imaginação do aluno. O aluno que tem a imaginação desenvolvida é um aluno que sonha, uma criança que interage, uma criança que brinca, uma criança recíproca. Então, tem as vantagens e a contação de história. A história ela vai te proporcionar isso, essa magia, né, da imaginação. Então, a história, procure histórias que façam fáceis de ser contada. A professora Nelly já falou sobre a importância da contação de história. E dentro da história, procure histórias que são fáceis de serem contadas e que também, de preferência, sejam interagidas. Antes de falar da história que são fáceis de serem cantadas, eu quero mostrar alguns brinquedos cantados ou canções que são trabalhadas com coreografia. Nesse caso, essa música ela é boa, por quê? Porque dentro da contação de história, e mesmo essa música é uma história, está contando uma história educativa. E ela vai ser fácil para a criança cantar, porque o professor não vai cantar sozinho. E quando eu compus essa música, eu fiz nessa intenção mesmo, que fosse uma música interativa entre professor e aluno. Olha só. O professor canta uma frase e o aluno repete. O professor canta e o aluno repete. Sempre vai sair nessa dinâmica. Por quê? Aí todos vão participar. Olha só que legal. Eu vou contar. Aí o aluno vai repetir. Eu vou contar um segredo pra você. Um segredo pra você. De um coleguinha que queria aprender, Ele foi pra escola. E a criançada, ele foi pra escola. Prestou muito atenção. A professora deu 10 pela lição, mas o coleguinha era obediente, respeitava os pais, escovava os dentes, mas o coleguinha era obediente, respeitava os pais e escovava os dentes. Então você canta uma frase, a turma toda canta outra frase. Assim, o que é ruim quando você se conta uma história, ou quando você se conta uma história participativa, ou não envolvente, ou uma música nova. O que não é legal da música nova é que quando a criança não sabe, ela vai ficar com a cara de tacho, né? Aquilo que nós chamamos, a cara de tacho, ela vai ficar só olhando para você ali, porque ela não conhece a música. E criança, ela quer interagir na música. E fica lindo. Todo mundo, você canta, ele repete. Você canta. Aí você pode dinamizar também, né? Agora sim, agora eu quero ouvir só as meninas. Eu vou contar, Arminda, vou contar um segredo pra você. Aí quando as meninas cantar, agora só os meninos. Eu vou contar, Então vai criar, a das meninas ficaram mais bonitas, e você cria um desafio ali para cada um cantar mais bonito, e a música cria um momento de interação. Porque não tem como, no momento lúdico da sala de aula, se você não levar ele ao desafio e não interagir com eles, fazer com que eles se sintam importantes neste sentido. Por isso que é importante a dinamização com todos os respectivos alunos. Na questão da contação de história, também na contação de história, procure
procure também na contação de história trabalhar histórias com uma linguagem acessível e depois fazer com que eles façam uma síntese ou comentem sobre a história. Como era o nome dos personagens, qual era o cenário, ou até mesmo reproduzir. Olha só que legal, olha só que legal. A professora conta uma história numa roda de história, terminou de contar a história, o que você pode fazer? Agora sim, separa os grupos, 5 grupos ali de 5 alunos, não sei, dependendo da quantidade de aluno que você tem na sala de aula, e façam, e dê ali 10, 15 minutos para eles ensaiarem a peça da história que você contou. E eles vão ter que apresentar a peça ali na sala de aula, valendo ponto, valendo estrelinha. Criança gosta de desafio. Aí você vai estar auxiliando ali, juntamente, se tiver um mediador, vão estar auxiliando, ajudando ali, para ter esse grande espetáculo da apresentação da história que eles ouviram. Se for possível, conte a história de novo. Se possível, repita a história outra vez. Para quê? Para os alunos fixarem a história e tentar reproduzir a história ali em forma de teatro. Olha só que extraordinário, né? Então, cada história seria um desafio para eles, um desafio prazeroso, porque eles vão... e cada um quer mostrar mais serviço do que o outro na contação de história. Eu também tenho uma história, que é uma música também, que eu esqueci do nome desse grupo, mas é muito boa a história, ou até mesmo uma música, procure músicas dinamizadas, ou músicas coreografadas. Tem a música que eu ensino também, a música da Dança da Floresta. Quando eu contava história, eu gostava muito de cantar essa música, a Dança da Floresta, por causa do nível que ela levava as crianças, até mesmo nos adultos. Isso tira toda a preguiça, tira o sono, né? Por exemplo, agora eu esqueci, eu lembrar o nome da música. O macaco comprou uma sanfona, foi pra floresta e começou a tocar. O macaco comprou uma sanfona, foi pra floresta e começou a tocar. Aí vai vir 3 animais ali pra entrar na dança. Isso aqui é legal. A cobra, a girafa e o elefante. A cobra entrou na dança e começou a se enrolar. A cobra entrou na dança e começou a se enrolar. Aí vai pedir para todo mundo colocar a mão lá em cima. Aí vai fazer o movimento da cobra e vai cantar. Enrola, 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 enrola até parar. Enrola, 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 enrola até parar. Aí sim, repete de novo. Aí vai vir a girafa. A girafa entrou na dança e começou a se esticar. A girafa entrou na dança e começou a se esticar. Aí começa. Estica, 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 estica. Ou seja, ela vai esticar até parar, assim que nem a cobra enrolou até parar. E o terceiro animal é o elefante, né? O elefante entrou na dança e começou a se balançar. O elefante entrou na dança e começou a se balançar. Aí pega a tromba do elefante, coloca lá embaixo, todo mundo desce a coluna, estica a coluna ali naquele momento de despreguiçar. Balança, 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 balança. E por último, você vai cantar os 3. Né, vamos dançar a dança da floresta, que aprendemos com os animais. Vamos dançar a dança da floresta, que aprendemos com os animais. Enrola, enrola, estica, estica, balança, balança até parar. Enrola, enrola, estica, estica, balança, balança, está demais. Cara, dá para fazer uma atividade com esses 3 animais. Dá para fazer umas colagens do elefante, da cobra e da girafa, depois dessa música. Essa é a música que vem depois do recreio, né? Ou até mesmo antes. Vai depender aí da pegada, da dinâmica do professor. Olha que top, olha que extraordinário, gente. Vai sair muito bom.
Tudo por causa de uma música, que também é uma história. Vai fazer colagem, vão desenhar, ou vão fazer um versos, fazer quadrinhas, que são as rimas. Dá para fazer diversas brincadeiras, diversas dinâmicas, só por causa dessa história, só por causa dessa música cantada. Também tem outra, dá para fazer umas adivinhas, né, muito boa, vai depender. Por isso que é importante, que a professora Ana ensinou aqui logo no início, é importante você ter um compêndio assim, de ideias. Para quê? Um compêndio de ideias para na hora você não ficar perdido, porque uma coisa que aluno sabe é conhecer muitos recursos na área da música, viu? Pois bem, então esse é um dos recursos, dá para você, como eu disse, que é uma música de perguntas, olha. Quero ver você adivinhar as partes do corpo que aqui eu vou falar. Quero ver você adivinhar as partes do corpo que aqui eu vou falar. Quando fecha silêncio, sou do som a saída, e para o corpo a entrada da comida. Adivinha o que é? Olha, você tem que fazer um drama. Obviamente tem alunos que é esperto, que vai dizer que é boca, mas tu vai fazer um drama. Tu tem que fazer um drama. Tem que deixar. Vou ver se eu pesquiso e deixar o link aqui para você ir direto nessa música. Mas é muito boa. Tem várias partes do corpo assim que ele vai e cria um drama. Qual é o objetivo? Não é criar, adivinhar, acertou, vamos pro próximo. Não, não. Ó, vê os jornais. Por que o jornal e a novela você vai para outro dia? Porque causa drama. Tem certeza que a boca, quando fecha silêncio, é do som a saída? É do corpo a entrada da comida? Será que é? Então deixa criar drama. Quem disse que é? O Joãozinho vai abrir, é boca. Aí o Joãozinho vai dizer, não, é o cotovelo. Aí quem acha que é boca com o João? Quem acha que é cotovelo? Então causa um drama para poder tornar. Não precisa dizer logo. Criança gosta dessa magia. Criança gosta de mexer, que a sua imaginação seja envolvida, seja mexida. Ela gosta dessa adrenalina. Então, não dê a resposta. Não dê a resposta logo, interaja com ela. Na contação de história, tanto nos brinquedos cantados, que são essas músicas com história, sempre proporcione adrenalina ou a expectativa. Sempre proporcione isso, a expectativa, porque não é o que você conta, é como você conta. E isso vai contar muito. Não é o que você conta, é como você conta. Eu tenho uma música também, outra música, que eu aprendi essa música não é minha, que é Eu não sei se você sabe. Aí as crianças vão dizer as duas últimas sílabas, né? É sílaba, sabe? É a última sílaba, né? A última sílaba. Eu não sei se você sabe. Ela vai dizer a última sílaba 3 vezes, né? Sabe, 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 sabe 4 vezes. A história de um macaco, caco, 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 caco. Foi a missa de tamanco, manco, 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 manco. Escorregou, caiu do banco, 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 banco. Fica meio que equalizado, olha só. Você vai cantar. Eu não sei se você sabe, a sala toda. Sabe, 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 sabe. A história de um macaco, caco, 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 caco. Foi a missa de tamanco, manco, 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 manco. Escorregou, caiu do banco, 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 banco. Lá, todo mundo. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Eu não sei se você sabe, 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 sabe. A história do macaco, caco, 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 caco. Foi a missa de colete, leite, 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 leite. Escorregou, caiu no leite, 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 leite. Eu não sei. Aí, laia. Muito bom. Quando você cantar, eles já vão. Não precisa, na próxima vez, não precisa nem você dizer. Eles já vão interagir com você.
Cara, se torna, olha, toda música, toda contação de história, apesar de trazer os benefícios, como a professora Nelly falou, cara, se você souber as músicas certas, vai trazer uma didática, uma dinâmica, uma recreação, será uma atividade lúdica, se você será um professor indispensável, incomparável dentro da sala de aula. Se você tiver um compêndio de 30 músicas dinamizadas assim na sala de aula, principalmente os pedagogos que cuidam do público infantil, que precisa de um compêndio extraordinário. Olha só, gente, nossa próxima aula, talvez se entrar uma próxima aula nessa matéria ainda, nesse curso, nós vamos falar muito sobre essa questão da música e algumas histórias também que são cantadas, tá bom? Deixe seu feedback, deixe seus comentários, deixe a sua curtida aí, tá bom? Pra gente, e até a próxima aula.